Olá para todos e vamos a mais um estudo. Qual o pecado que leva Deus a abandonar uma pessoa? Existe algum pecado onde seja possível Deus largar a mão ou abandonar uma pessoa? Será se isso é possível? Vamos ver o que diz a Bíblia. Em Gênesis capítulo 6 e verso 3, Deus disse, se referindo à geração do dilúvio, diz assim: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Isso significa que o Espírito Santo não irá insistir para sempre em levar a pessoa ao arrependimento. Aqui ficou claro. E esse princípio segue-se até hoje, é para sempre. O tempo da geração do dilúvio foram 120 anos. E não se arrependeram e foram condenados ao juízo pelas águas. Veja o caso de Nínive, que Jonas pregou e se arrependeram e foram salvos do juízo. Veja também a prostituta Raabe, ficou livre do juízo porque creu. Ela colocou a sua cabeça em risco, dando abrigo aos espias. Ela fez pela fé e foi salva. Não existe nenhum pecado específico considerado sem perdão. Sempre que a gente fala, Deus perdoa todo tipo de pecado. Daí alguém escreve, menos blasfêmia contra o Espírito Santo. Daí eu pergunto, qual é o pecado que se caracteriza a blasfêmia contra o Espírito Santo a ponto de não ter perdão? Daí a pessoa fica quieta. Alguns da CCB dizem que é fornicação e adultério, mas não é não. Deus nunca negou e nem negará o perdão a uma pessoa arrependida. Mas Deus não insistirá para sempre em levar esta pessoa ao arrependimento. Existe um tempo limite. Cada pessoa, a forma de Deus agir pode não ser igual. Alguns casos, ele deixa a pessoa de lado, como foi no caso de Saul. O Espírito Santo se retirou dele e se apoderou um demônio para atormentá-lo. O pecado de Davi foi pior que o pecado de Saul. Um adultério e um homicídio é pior que a desobediência de Saul. Mas o que fez toda a diferença foi o arrependimento de Davi. Deus rejeitou Saul como rei, mas não para ser salvo. Pedro também traiu Jesus, da mesma forma que Judas traiu. Mas Pedro se arrependeu. Se Judas tivesse pedido perdão, com certeza Jesus iria perdoá-lo. Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Perderam a regalia e a chance de viver para sempre. Mas a chance de salvação ficou em aberto para eles. Até mesmo Caim, se tivesse pedido perdão, Deus teria perdoado. Deus não insistiu para sempre com Caim, da mesma forma que não insistiu para sempre com Saul. Entre Deus e o homem existe um limite. Israel no deserto teve 40 anos de oportunidade e morreram prostrados no deserto. O que leva ao afastamento definitivo do Espírito Santo da vida de uma pessoa, ou o que faz o Espírito Santo deixar de insistir de levar a pessoa ao arrependimento, é a rejeição contínua da palavra de Deus. É a rejeição contínua, sem nunca se arrepender. Um exemplo é os fariseus nos tempos de Cristo. Eles rejeitaram a Jesus sempre, mesmo vendo seus milagres reais, que eram as provas suficientes que ele era o Cristo. Jesus ressuscitou a Lázaro e os fariseus queriam matá-lo. Somente Deus pode devolver a vida a uma pessoa.
E mesmo assim, os fariseus rejeitaram a Cristo, mesmo tendo todas as provas que ele era Cristo. Os milagres que ele fazia testificavam isso. A sentença para os fariseus foi decretada por Cristo. Jesus os condenou. Se a palavra ou os sinais não convence, não tem mais o que fazer. Hoje, se a pessoa não se convence pela palavra de Deus, não tem mais nada o que fazer. Os milagres de Cristo eram reais e visíveis, suficiente para convencer a pessoa que ele era o Cristo, mostrando o seu poder. Mesmo um desviado, o Espírito Santo não se afasta de imediato da pessoa, pois é ele que convence do pecado. Ele vai insistir por um tempo antes de se afastar definitivamente. Assim a pessoa comete pecado para a morte, entra num estado de apostasia e vai ficar perdido. Então o Espírito Santo não se afasta de imediato da pessoa. Ele vai tentar levar a pessoa ao arrependimento. Davi, quando pecou, ele disse: não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, 11. Veja, não retire de mim o teu Espírito Santo. É sinal que não saiu de imediato. E não saiu porque ele se arrependeu. Agora veja o caso de Saul. Depois que ele pecou, o Espírito Santo não saiu na hora. Levou um tempo, mas saiu porque ele não se arrependeu. Mas demorou, não foi algo de imediato. O Espírito Santo vai insistir em levar a pessoa ao arrependimento. A rejeição contínua levará ao afastamento do Espírito Santo da vida da pessoa. Daí ela nem vai mais reconhecer que está errada, entrando num caminho sem volta, cometendo pecado para a morte, num estado sem volta. E hoje é a mesma coisa. O Espírito Santo não insiste para sempre em levar alguém ao arrependimento. E essa pessoa fica sujeita ao castigo da parte de Deus, ao juízo da parte de Deus. Tanto pode ser terreno ou, morrendo perdido, sofrerá a pena do juízo final, perdendo a sua salvação. E então, você gostou desse vídeo? Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo.